Oi, resolvi gravar esse vídeo hoje. Não sei se vou ter coragem de postá-lo, mas tá chovendo lá fora, aqui dentro minha cabeça tá uma bagunça. Então eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre algumas coisas que eu tenho sentido, eu tenho pensado nos últimos tempos, né, da minha vida. Eu sempre tive muita vontade de me expor. E ao mesmo tempo eu sempre tive pânico. Não é medo, é pânico de me expor. Pela história de vida, por traumas de infância, traumas de adolescência, por saber que eu tenho algum conteúdo dentro de mim, mas ao mesmo tempo medo de me achar muito idiota, muito fútil. Então, o YouTube pra mim, ele vai ser como se fosse um desafio. Um desafio extremamente pessoal. E pra mim, deixar de ser uma pessoa apenas reativa. Porque eu sempre tive muita vontade de agir em diversas situações da minha vida. E sempre tive muito medo. Só que eu tava pensando que as loucuras que eu fiz, sem pensar muito na vida, foram as que mais me deram, assim, não é um sentido de vida, mas me trouxe muita vida, né? Inclusive, hoje, atualmente, eu vivo na Espanha, que é uma vontade que eu tinha desde muito nova. E já é a segunda vez que eu estou vivendo aqui. Mas eu já vi que eu já sou acima da média de muitas pessoas que às vezes só vivem sonhando e não concretizam, né? Não tem esse... eu acho que às vezes eu tenho mais coragem do que juízo para algumas coisas. Porque o meu planejamento para vir para cá, depois eu posso contar, mas ele não foi muito bem planejado, não. Ele foi meio, né, eu vou. Eu só tinha vontade e a coragem e fui. Então não foi algo assim... Eu admiro as pessoas que conseguem fazer tudo planejado, tudo calculado. Não foi o meu caso. Mas aqui estou. E tem gente que vive só de planejamento e acaba não concretizando nada das ideias ou das coisas que teve. Então o YouTube, ele vai ser mais ou menos isso pra mim. Ele vai ser uma coisa de coragem. Tenho um planejamento de coisas que eu gostaria de falar ou de fazer. Que isso já vem também de muitos anos, né? Planejando, falar, e se um dia eu fizesse um canal de YouTube falando sobre maternidade? Ou se um dia eu fizesse um canal falando sobre a imigração? Ou se um dia eu fizesse falando sobre vários temas que eu tenho dentro de mim, sobre gravidez na adolescência, enfim, eu tenho um monte de assunto dentro de mim com a minha história que eu poderia desmiuçar, mas sempre ficou ali no papel, ou a maioria das vezes nem no papel não ia, ficava tudo dentro da minha cabeça. Dessa vez eu dei uma parada, a minha vida, ela tá muito legal da forma que ela está hoje. Eu esperei muito esse momento. Ai, gente, eu tô mexendo muito no meu cabelo, mas é que tá tempo de chuva e ele não tá de acordo comigo. Enfim, eu sempre pensei em muitas coisas, em várias coisas que eu gostaria de falar, mas em algum momento eu mesmo me sabotava, né? Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. E eu tô um pouco cansada, né, de mim. Porque minha vida tá boa, sabe? Eu tô vivendo um sonho, eu tô vivendo o que eu almejei anos na minha vida. É óbvio que não está perfeita,
né? Se a vida de você, sua tá perfeita, de vocês tá perfeita, olha, parabéns, a minha não tá. Mas tá muito boa, tá melhor do que estava. E eu não tava conseguindo curtir esse momento, sabe? Eu tava me achando uma pessoa muito punitiva comigo, muito cansada. Porque esse momento do estar perfeito ainda não chegou. E eu não sei por que eu tô cobrando tanto ele. Por que eu não posso ir com calma? Ou por que eu não posso aproveitar esse momento, as coisas como estão, sabe? Tá tudo legal. Meus filhos estão se adaptando muito melhor do que eu esperava. Eu estou vivendo o que eu queria viver, que é viver em outro país. E eu não tô curtindo a trajetória, sabe? Eu acho que eu não tô curtindo a caminhada. Sabe aquela coisa de você vive buscando a felicidade, mas você não se dá conta de que o caminho que era a felicidade. E você só fica buscando um momento, uma determinada coisa, né? Então, eu acho que eu preciso trazer muito mais disso, dessa consciência pra mim. Tá escutando, né? É pra mim mesmo que eu tô fazendo isso, porque não sei, eu acho que eu preciso romantizar. Eu até falei isso pra minha terapeuta. Eu faço terapia tem 4 anos. Te amo, Natália. E eu falei isso pra ela. Eu falei assim, Natália, eu sinto que eu preciso romantizar a minha vida. Porque por muitos anos, eu dei conta de fazer a minha vida. Gente, não que a minha vida não foi fácil. Muito pelo contrário. Foi bem complicada. Mas o peso que eu colocava em cima das coisas, que já eram pesadas, transformou tudo muito cinza, sabe? Assim, quando você poderia ter desfrutado. E aí entra a energia de ano novo, vida nova. Eu tô com uma mega oportunidade de ser qualquer coisa. Eu posso não. Eu me encontro hoje com 33 anos, mãe, casada, imigrante. E sem profissão, sem ter conquistado muitas coisas concretas pra mim. E eu não sei. Eu não sei pra onde vou. E eu só que eu preciso aprender a olhar com mais compaixão pra mim. Porque eu tava agora no começo do ano, o meu Gmail encheu. Eu precisei fazer uma limpeza ali nos meus e-mails. E aí eu comecei a pagar e-mail, e aquele monte de e-mail, um monte de spam. E já foi me trazendo uma reflexão em cima daquilo, porque tinha curso que eu tinha comprado, eu só entrei. Sabe esses cursos que aparecem? Saiba mais. E eu fui entrando. E eu comprei. E eu só entrei pra validar o login e a senha. E eu nunca assisti uma aula. Que vergonha, gente. Aí eu fui pro Google Fotos. Pra eliminar também algumas fotos. Porque como o armazenamento tava vazio. Gente do céu. Quanta coisa se passou nos últimos 3 anos da minha vida, né? Que foi, a gente voltou pro Brasil, depois eu conto um pouquinho pra vocês, a gente ficou 5 anos no Brasil, e foram anos intensos, e eu fui olhando pra tudo que eu tinha passado nesse tempo, e eu falei, gente, que pessoa sensacional, muita gente teria desistido, sabe, muita gente não teria conseguido, e você conseguiu.
E por que que você não enxerga a sua força, a sua potência do tamanho que ela verdadeiramente é? Porque se você deu conta de passar por isso, imagina o que mais que você não está olhando, que não está aqui nesse Google Fotos, né? E aí eu comecei a repensar muito a minha vida, mas não no sentido de me lamentar, né? Num sentido de admiração, né? E, claro, o que der para ressignificar, ressignificar. Então, eu acho que o YouTube, eu vou fazer dele mais ou menos isso, né? Um registro de uma evolução, um registro de uma da busca pela vida perfeita, enquanto isso eu aproveitando e registrando a vida, porque eu acho que é isso que falta pra mim. Porque na minha cabeça eu tô com um pensamento meio assim de eu quero deixar de ser reativa, porque na minha vida eu reagi a muitos eventos, né? Desde muito nova, então eu fiquei reagindo às coisas que iam acontecendo. Mas eu nunca pensei no protagonismo de uma forma, vou lá, vou pegar, vou fazer. Por que eu não fiz isso? Porque se tudo que eu me propus a pegar e fazer, eu fui lá e fiz. A prova maior disso é eu estar vivendo na Espanha pela segunda vez. Ou por que eu não posso fazer isso com a consciência do que eu estou fazendo? Porque eu tenho pra mim que eu fiz, mas eu não tinha consciência do que eu tava fazendo. E agora eu quero ter essa consciência. Eu quero anotar, eu quero registrar, eu quero tirar foto, eu quero filmar, eu quero deixar tudo ali muito bem espalhadinho, porque a minha vida mudou tanto, em tantos anos, né? Que eu sei que daqui 5 anos a minha vida não vai estar nem parecida com o que está agora. Só que eu não quero perder a apreciação do que está acontecendo agora. É como se eu fosse viver aprendendo com o passado. Porque eu aprendo diariamente, né? Então, eu aprendendo ali com o meu passado, tentando, né, romantizar o meu presente, mirando no futuro. Mas eu não quero que o meu passado me consuma, me consume, me desgaste. Também não quero ficar ansiosa pelo meu futuro. Eu tenho objetivos e eu consigo visualizar os meus objetivos e eles não são pequenos, são grandes, são sonhos grandes, mas que eu consigo enxergar. E se Deus colocou no meu coração é porque eu tenho condições de realizar. Como eu farei? Ainda não sei. Mas se Deus colocou no meu coração esse sonho, é porque eu tenho condições de realizar. Então eu quero deixar registrado porque eu quero estar focado no presente, no dia a dia. Tem um livro que eu deixei ele no Brasil, eu tentei ler esse livro e eu acho que no mínimo umas 7 vezes. No mínimo. Eu começava, eu anotava, eu parava, eu não conseguia terminar ele. E eu vou ver se eu comprei ele aqui de novo. Ou se eu mando entregar de lá pra cá. Que é O Poder do Agora. Como era difícil esse livro pra mim. Ao mesmo tempo que eu entendia tudo que tava falando, é como se eu estivesse lendo que nem um em mandarim, em árabe. Porque eu não entrava na minha cabeça. Mas por quê? Porque eu tava falando passado, muito com a minha história do meu passado. Muito. Eu, uma pessoa extremamente ansiosa por viver o futuro, mas eu ficava ansiosa só na minha cabeça. Porque para mim executar o tanto de coisa que eu tenho dentro da minha cabeça me dava muito trabalho. Então meu cérebro ele entrava num processo de desligamento, de autossabotagem mesmo. Ele falava, menina sua louca, você vai gastar toda sua energia só pensando? Imagina se eu tiver que fazer.
Imagina se a gente tiver que colocar isso em prática. Imagina o tanto que você vai me desgastar. Né? O tanto de montanhas que a gente vai ter que mover pra... Eu tô rindo, mas é verdade. Porque eu sonho tanto, minha cabeça não para. Literalmente. Tive que trocar a posição porque minha luz apagou e tá meio escuro hoje. Como eu falei, tá nublado, tá chovendo. Mas voltando a falar. O meu cérebro, ele sempre ficou nessa briga, né? Uma menina, se você se desgasta da hora que acorda até a hora de dormir, sonhando inúmeras coisas e projetando mais coisa ainda, mas nunca nem fazendo, imagina se a gente tiver que colocar em prática tudo que você imagina. Eu acho que é isso que ele pensa. Só que eu preciso fazer alguma coisa. Porque enquanto isso, o tempo tá passando. O tempo tá voando. Eu não fiz nada do que eu queria fazer. E também não apreciei nada, porque eu tô presa lá na frente e me culpando. E eu falei isso até pra minha terapeuta. Eu falei assim, eu acho que eu preciso tirar o chicote da mão. Sabe aquele chicote? Eu fico batendo assim. Eu tenho muito disso comigo. Sabe? Tem hora que eu sou até meia vilã, assim. E não pode ser assim a vida. Tô cansada. Tô cansada da vida dessa maneira. É como se eu... Ok. Divertidamente da minha cabeça. Vou falar bastante de desenho aqui no canal, porque eu tenho 3 filhos e a gente assiste muito desenho e eu amo. Tem essa parte moleca minha. Na verdade, eu tenho muitas partes moleca. E aquele filme traz muita reflexão na questão da mãe, né? Quando você vê ali que a mãe, divertidamente, que comanda a cabeça dela ali é a tristeza. E eu sou mãe, né? Eu não me via dessa forma. Mas a minha vida quase inteira foi a tristeza que ficou ali no comando de pra fora, não. Quem me conhece na rua, ou que já me viu, vê que eu sou uma pessoa que eu tô sempre com um sorriso na cara, eu tô sempre bem, eu tô sempre feliz, mas dentro da minha cabecinha, comigo, era a tristeza que comandava. E aí depois aconteceu exatamente como no filme. Aí ficou a ansiedade. Aí ficou a tristeza e a ansiedade. Tristeza e ansiedade. Porque eu ficava presa no passado e futuro. Passado, futuro, passado, futuro. Não quero mais isso pra minha vida, não, gente. Eu quero, no mínimo, a alegria, literalmente. Não só no fora. Mas, pra dentro também. Sabe? Apreciar o meu café, que está uma delícia. Apreciar uma água que eu estou tomando. Apreciar esse momento de eu estar gravando esse vídeo com tanta vergonha e com tanta coragem ao mesmo tempo. Então esse autoconhecimento, essa coisa pra dentro de mim, eu espero que seja algo muito legal, né? E se não for, só pelo fato de eu estar sentada aqui com esse celular na minha frente, falando coisas tão íntimas, se eu postar ou não postar, isso pra mim já tá valendo. Porque eu tô fazendo algo que eu só imaginava dentro da minha cabeça. Então, tá virando ação. Eu postando ou não postando. Pode ser que sim, pode ser que não. Virou ação, sabe? Então, já é algo que eu possa olhar e me admirar. E me apreciar por isso. De, ok, você foi lá e gravou um vídeo. E você não só ficou pensando no que gravar.
Porque eu tenho assuntos que eu, na minha cabeça, eu faço coisas mais certas, tá, gente? Do que essa conversa aqui. Isso aqui é meio que pra mim, mas na minha cabeça eu tenho tudo anotadinho aqui, ó. Tem data, tem tudo. Porque eu ficava muito nesse planejamento. Que é o que eu tô falando, que tipo assim, às vezes eu pensava tanto, que o meu cérebro ele falava, ô, tô doida. Para com isso, porque se pra você organizar isso dentro da sua cabeça, você já quase cabe comigo, que entrava em exaustão. Imagina se você for fazer. Só que todas as vezes que eu precisei fazer algo, não pensar muito sobre aquilo, foi muito mais leve. Então eu espero que o YouTube seja essa forma mais leve de executar e não ficar pensando. O que eu vou falar? Não sei. Pode ser que eu fale de rotina de casa, pode ser que eu fale dos meus filhos, pode ser que eu fale do meu casamento, pode ser que eu fale nada com nada, pode ser que eu veja uma coisa legal na rua, mostre onde eu estou vivendo, fale sobre traumas, terapia, que eu amo, porque a terapia mudou minha vida, a gente recomenda demais. Que eu trago assuntos como música, que eu amo música, qualquer coisa que eu tiver inspirada a fazer, eu vou falar, porque ficar com tudo isso guardado muito tempo tem me feito mal, sabe? Porque tem me trazido. Se eu não tivesse com esse chicote na mão, tentando me punir o tempo todo, tentando mascarar uma frustração, ou não curtindo a frustração, ou sabendo que eu tenho condições de fazer algo de fato por mim e não estou fazendo, porque eu sempre esperei alguém vir me resgatar de mim, e no final das contas sempre fui eu que me resgatei. Então, é isso. Eu acho que é mais um desabafo. Não sei se eu vou postar isso porque é muita exposição, né? Comecei falando um vídeo sobre esse ato de se expor. E pode ser que isso seja algo extremamente maravilhoso. Ou pode ser que seja algo muito, muito ruim. E se for, eu apago tudo. Apago o canal. Não conheço mais ninguém. E tá tudo certo. E não vou voltar a beber do jeito que eu tava bebendo. Mas que eu aprendo alguma lição. De fato, alguma coisa eu vou aprender com isso. O que eu não sei. Mas eu acho que eu tô precisando sair da caverna. É como se eu tivesse que lutar comigo. Não é com o mundo, não. Eu preciso lutar com a Camila. Só que enquanto eu estiver dentro da caverna, a outra vai continuar ganhando. Porque ela tem um mundo pra viver. E ela tá me matando no medo. Sabe? Não sei se você já ouviu a expressão, tá me matando na unha. É isso que ela tá fazendo comigo. E eu tô aqui na caverna. E eu preciso matar ela. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso se eu continuo aceitando todas as condições e os termos que ela coloca pra mim? Se eu não agir em vez de ficar reagindo. Eu sempre reagi ao mundo. Eu tô reagindo a mim. E eu não quero mais. Não quero mais. O medo de se expor é muito grande. Gente, como é ruim. Porque eu sempre fui aquela pessoa que lutou pra ser aceita nos lugares. Em qualquer outra situação. Era na família, escola, rodinhas de amigo. Tudo. E aí eu
hoje eu olho pra mim, é por isso que eu tô falando. Eu tô num momento muito estranho da minha vida. Eu achei que eu tinha passado pela crise dos 30, que foi ali pelos 28 anos. Mas eu tô vendo que eu tô entrando em crise de novo. Mas por N motivos. Porque hoje eu olho, eu sei o que eu tenho na minha vida, eu sei quem são as pessoas de verdade que eu tenho na minha vida. E o que é importante, o que eu quero e principalmente o que eu não quero mais. Eu acho que eu entrei numa fase assim de que eu falo, ok, isso eu não quero mais pra mim, sabe? E isso em várias áreas, né? E esse ato que eu tô fazendo aqui é justamente isso. Eu não quero mais me sentir frustrada em relação a mim. Como que eu vou conviver com essa pessoa? Gente, eu tô rindo, mas é verdade, eu tô rindo de desespero, tá? Como que eu vou conviver com uma pessoa que só... Não é que só. Mas como que eu vou conviver com uma pessoa que na primeira, na segunda, na terceira oportunidade de me ver com os olhos maus, faz isso? E não consegue me ver com os olhos bons? Eu preciso me ver como a pessoa que eu sou. Isso não tem que ser uma validação externa, tem que ser interna. Eu preciso olhar pra mim uma apreciação, que nem eu fiz quando eu tava fazendo a limpeza no meu celular. De olhar e falar assim, meu Deus, ser humano, você passou por tudo isso. Sim, eu passei por tudo isso. E muito mais na minha vida. E eu preciso aprender a me admirar. Eu preciso fazer amizade comigo. Pegar na minha mão, me acolher, me mimar, tudo. Né? Porque no final das contas, no dia que a gente for desencarnar, deixar esse plano, morrer, ir pro céu, não sei no que você acredita, é você com você. E vai ser eu comigo. Só que como que eu vou acertar as pontas comigo, sabe que eu não consegui nem conviver comigo? Mas eu já tenho a consciência, do que está acontecendo. Isso já é um passo gigante. Porque eu demorei pra construir, que nem eu falei, faz 4 anos que eu faço terapia, não são 4 meses, não são 4 dias. Hoje eu consigo ter um pouquinho mais dessa consciência. Mas quando eu comecei, nem pensava nisso, eu tava tão mergulhada dentro de mim, tão me afogando dentro de mim, que jamais eu pensei que seria capaz de me conhecer. E esse autoconhecimento ele tem vindo com muito desafio, muito quebra de padrão, de trauma e tudo isso. E agora chegou um momento que eu não quero só fazer isso sem plateia, nem que a plateia foi eu mesma. Eu quero me admirar. E isso vai além de todo e qualquer ato de outras pessoas ou validação do mundo externo ou que seja. Então daqui eu quero tirar desafios, eu quero desafios pra mim mesmo, tá, gente? Então tem muita coisa na minha vida que eu não tô feliz, não. Que eu tô olhando pra isso, tá tudo bom, que nem eu volto a falar. Tá tudo bem, eu tô vivendo um momento que eu gostaria de estar vivendo, mas tem muitas coisas que eu tenho carregado por anos. E não é pouquinha coisa, não. Eu tô igualzinho à ansiedade do Divertidamente, com aquele monte de mala. E eu quero aprender a ir soltando essas malas. Ou, quiçá, organizando as bichinhas, né? Porque, já que eu, né? Se eu tiver que carregar ela, que carrega de uma maneira que, óbvio, pelo menos tá tudo organizado, tá tudo limpinho.
porque eu tô muito zoneada por dentro de mim. E é isso. Não sei se vou ter coragem de postar, se eu tiver, vocês vão ver. E espero que toque alguém de alguma forma. Se quiser ir acompanhando isso comigo, seja muito bem-vindo. Só se inscrever, curtir, comentar, qualquer coisa. Manda pra alguém, não manda, assiste só você, me acompanha sem se inscrever. Não. Gente, se inscreve, né? Porque se eu começar a ganhar dinheiro com isso aqui, nossa, maravilhoso, me encontrei. Mas se você também tiver vergonha de se expor, mesmo que seja atrás de um celular, e que isso te limite a se inscrever em um canal, que é uma coisa gratuita, mas se uma outra pessoa ver, o que vai pensar? Você tá no lugar certo. Porque eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E tem muitas coisas que eu acompanhei de diversos ângulos da minha vida. E eu não seguia. Sendo que eu gostava do conteúdo. Mas tem sentido isso. Você deixar de acompanhar uma coisa que você gosta com receio de uma outra pessoa ver e te julgar por isso. Não tem sentido nenhum, gente. Não tem sentido. Então, se você quiser me acompanhar nisso aí, vambora. Quiser se inscrever, muito obrigada. Não quiser se inscrever por mim, vai chegar seu tempo. Porque agora eu tô meio assim, sabe? Tô numa crise bem... Não sei se eu tô com medo ou se eu tô animada. Mas eu tô gostando. Eu tô gostando. Porque das outras vezes que eu fiz algo, mais ou menos com essa energia que eu tô, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mesmo não tendo apreciado da forma que eu deveria no momento. Mas eu fiquei feliz com o resultado. Uma prova disso é essa franja aqui, ó. Semana passada. Acordei, cortei. E tô me amando com essa franja. Tô gostando demais dela. E então é isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau.